com mais um episódio. E hoje estamos aqui para falar dele, meu amigo Cardoso. Quem? O videogame, Cardoso. Porra, não, mano. Vamos falar de, sei lá, Kings League. Olha que negócio interessante. O que é Kings League, cara? Marcelo gosta dessas coisas, né, Kings League? Cara, é a morte de todo romantismo envolvendo um esporte pra virar um outdoor gigante, cheio de neon, de, sei lá, bets. Falou o cara que torce para o Barcelona. Um clube de mais de 120 anos de história, graças a Deus. Da Catalunha. Porra, você não sabe o que é Kings League mesmo, Dan? Não. O que é Kings League? É o Arabão? Não, né? Kings League é tipo... Imagina a Rocket League, só que em vez de carros, são pessoas. Cara, eu não sei o que é. Eu tô ótimo sem saber. Mas eu vou perguntar. Vai, o que tem? Cara, pegaram um futebol e falaram, vamos diminuir o campo, deixar o campo preto, encher de neon e fazer um lance meio Blade Runner, assim. E quando o público ameaçar trocar de canal, a gente muda as regras do nada. E aí tem 7 contra 7, 3 contra 3, a cobrança de pênalti, o cara sai correndo com a bola. É futebol pra geração TikTok. Caraca, eu tô ligado no que é. Eu não sabia que tinha esse nome. Nossa senhora, é tipo um showball da puta que pariu. Exato. Tô ligado. Que horror. Que péssima forma de começar esse episódio. É porque você tá aqui, Dan. Eu tive que fazer ele ser agradável. Você teve que drenar o resto de felicidade que sobra na minha carcaça que caminha por esse planeta. Exatamente. Mas é isso que aconteceu nesse tempo que eu fiquei ausente, né? Vocês ficam falando de Kings League, de showball e de infelicidade? Ah, mas aí de infelicidade a gente tem que permanecer o seu legado, né, Daniel? Entendi. Mas esse é o resumo. Nas últimas semanas, Kings League chegou no Brasil, morreu o Papa, morreu o Pepe Mujica, Trump destruiu a economia mundial. Essas são as últimas novidades. Cara, eu fui colocar aqui showball porque eu não sabia o que era, né? Aí tá assim, o time Botafogo versus o time Romário. O nome do time é Romário, foda-se, é só isso. Ah, cara, o showball é... Ah, não vou explicar não, cara. Pelo amor de Deus. Mas sim, o Marcelo falou aí uma lástima, né? Porque no dia dessa gravação aqui morreu o Mujica, né? Ou Mujica, como você preferir chamar aí. É porque o Marcelo é catalão e então ele saca mais de espanhol que você. É verdade. É, exatamente. Longe de mim corrigir o espanhol de um torcedor do Barcelona, morador aí de São Paulo. Mas muito triste, né, cara? A grande perda aí dos pensadores do nosso tempo aí, né, cara? Pois é, sim. Será que ele pensava sobre videogame? Cara, com certeza ele pensava que era o mal do século. É uma coisa que inventaram. Com certeza ele pensava assim, graças a Deus eu não jogo esta merda. É, exatamente. Mas é com essa tristeza no coração que a gente vai falar sobre videogame hoje, mas primeiramente quero saber se o Marcelo Vinícius tá bem, apesar do momento nefasto do Barcelona na Champions League, que no caso não existe mais. Cara, estou bem porque, apesar dos pesares, o time vai ser campeão espanhol. E não estou bem porque está frio, outono, no hemisfério sul, e isso me deixa bastante desgostoso com a humanidade. Aliás, com a humanidade não, com o universo, né? A humanidade só existe e tenta sobreviver em meio a mínimas de 14 graus. Você tá resfriado, cara? Que isso, cara? Que mínimo é de 14 graus, cara? Porra, hoje nem fez frio. Eu sou carioca, não tô sentindo frio, cara. Tá resfriado, Marcelo? Não tô resfriado, mas acho que semana passada, ou retrasada, não, retrasada, semana retrasada eu tava. É que você tá com a voz meio fanha, achei que você tava resfriado. É resquício, provavelmente. Mas acho que eu sou uma pessoa fanha no geral, eu só disfarço bem. Entendi. Você, Cardoso, tudo bem contigo, cara? Cara, eu tô muito bem. Obrigado por perguntar, porque eu estou gravando da minha casa nova, porque eu finalmente consegui fazer minha mudança. Eu tô muito feliz. Olha só. De ter terminado. Esse é o primeiro podcast gravando aí? Esse é o primeiro podcast gravando aqui. Olha só que legal. Você acredita que eu já consegui abrir todas as caixas e organizar minha mudança? Tô muito feliz. Meu Deus, não é possível. Sério? Juro. Eu me mudei na sexta-feira. Hoje é terça-feira e já acabou. A minha casa está extremamente limpa, organizada e pronta pra uma vida nova. Cara, ninguém abre as caixas no primeiro trimestre morando num lugar. Você não convive com a minha esposa. Na data desse episódio aqui, já vai ter completado um ano que eu me mudei pro apartamento que eu moro atualmente. E ainda tem caixa fechada aqui, que eu não faço a menor ideia do que tem dentro. Tá vendo? É, tristeza. Mas enfim, né? Cada um convive com seus fantasmas. E você, Daniel? Você está feliz, Daniel? Fala pra mim. Pô, não, cara. Não. Conta aí as novidades, Daniel. Tem muito tempo que você não grava com a gente. Tava todo mundo perguntando se você ia de Mass Effect, mas você tá aí, pô. Caralho. Não, eu tô aqui. Eu tava num retiro mental enquanto eu me torturava internamente pra poder sair desse retiro e voltar à realidade. Tava no monastério da dor, né? O monastério da dor, porque esse monastério da dor, ele é oriundo da ausência de pré-venda do Nintendo Switch 2 na minha vida. Pô, que é uma grande
mais tristeza, né? E aí pra todos que não puderam fazer a pré-venda do Nintendo Switch 2. Vamos abrir uma vaquinha aí pra você comprar, pô? Vamos abrir uma vaquinha. Vamos sim. Mas, mentira, isso aí é só um dos fatores. Na verdade, eu perdi meu emprego, olha só. Assim como o Marcelo Vinícius estava em between jobs há um tempo atrás, eu também tô agora. E tô nessa busca aí. Eu acho que antes de eu parar de gravar, eu já tinha comentado sobre isso no podcast. Não sei. Talvez eu esteja... Não, acho que não, amigo. Não? É. Acho que você teve o seu momento Britney em 2007 e aí ficou ruim. Exatamente. Mas aí é isso, né? A vida desestrutura, um monte de coisa acontece. E teve um combo aí de coisas que já estavam acontecendo. Então foi um período meio complicado. Tá sendo um período meio complicado. Inclusive eu nem tava jogando muito videogame. E acho que esse foi o principal motivo, Cardoso, de eu ter dado um tempo de gravar. Porque é difícil você falar sobre uma coisa que você não tá consumindo, né? Então, sim, por mais que a gente faça muitos programas aqui que as pautas são mais frias às vezes, né? São mais globais, assim. Não necessariamente atuais. É sempre bom você estar por dentro do que tá rolando. Você fica meio perdido, né? Então, sim, eu senti que eu tava um pouco assim. Tipo, cara, tem muita coisa acontecendo. Pô, Nintendo Switch 2, é GTA, é gente sendo mandada embora, é um monte de merda acontecendo e algumas coisas legais, jogos legais saindo. E eu não tava acompanhando, assim. Então eu falei, cara, eu preciso dar um tempo e dar uma breve afastada, assim, pra botar minha cabeça no lugar e tal. Não sei se ela tá no lugar mais, mas pelo menos eu tô caminhando aí. Então, as coisas vão melhorar, eu acho. É que você tá jogando o GOT, né? Foi o GOT que te deixou assim, né? Então, eu comecei a jogar o GOT aí esses dias, né? Que pra quem não sabe qual é o GOT, é o Pokémon, sacanagem. Não é o Pokémon. Caralho, já tava jogando Pokémon. Não tô jogando Pokémon, infelizmente. Acho que ninguém tá, na verdade. Tô jogando aí esse jogo de nome difícil, né? O Clair Obscure Expedition 33. Que nome gigante, né, cara? Nome difícil. Os caras parecem fazer isso pra sacanear, né? Eu tenho a impressão de que o nome é assim porque o nome da franquia vai ser Clair Obscure, se fizer sucesso, sabe? Que aí vai ser depois o Expedition 32, 31... não sei, né? Não joguei ainda pra saber se vai ter... Mas convenhamos que o jogo virar fenômeno de popularidade no Brasil com esse nome é porque ele é foda mesmo. É verdade. E olha, eu queria falar aqui, Marcelo Vinícius, que eu cravei que esse jogo ia ser bom, tá? Eu previ. Eu previ, sobe aí a musiquinha. Essa aí pode, né? Agora o Spotify tá dando flag, né? Não quer mais que a gente seja feliz e ouça músicas, né? Rapaz... Desenterrei uma memória aqui. Pastilha. Nossos ouvintes vão morrer de inveja. Cantei essa música abraçado com um coelho no Japão, sob efeito de uma cachaça artesanal que eu não sei o nome, mas que ele estava oferecendo para as pessoas, quase que implorando para ajudarem ele a beber. Grande momento da história do nintendismo racional brasileiro. Tem imagens desse momento? Tá gravado, só que só no meu coração. Entendi. Falando em imagens, eu acabei de mandar no nosso grupo uma imagem da panturrilha dos abusinos. Oh, que beleza. Vou dar uma olhada aqui, calma aí. O programa pode esperar, né? Claro. Incrível. O ângulo favorece, hein? Cara, o melhor é que ele simplesmente mandou a foto, né? Você pediu lá no outro grupo lá do... Sim. Que coisa maravilhosa. Foto antiga, estou sem treinar muito. Porra, e a panturrilha do maluco é igual, sei lá, do Capitão América. She-Hulk, tá ligado? Exato. Mas, vamos falar do que a gente tem que falar. O que a gente tem pra falar mesmo? Já até esqueci. A gente tem que falar sobre o show da Lady Gaga, né? A gente não falou ainda. Ou vocês falaram? Porra, moleque. Não falamos. Porque só eu que assisti, né? Porque Marcelo não tem televisão em casa, só tem televisão pra jogar videogame. Tainá deve estar viajando pra, sei lá, pra algum lugar do planeta Terra nesse momento. E eu saí da Gamescom com todo mundo me chamando pra ir pra um bar. E eu falei, não vou pra bar nenhum, eu vou pra casa assistir a Lady Gaga. Então, e eu fui assistir a Lady Gaga, eu fui muito feliz. O show da Lady Gaga aconteceu na mesma noite que eu tava cantando a paródia do Nintendo Direct com o Coelho. Aí vocês decidem qual que foi o melhor show. Mas você apareceu na Gamescom, Marcelo? Acho que eu não te achei lá. Cara, eu fui sexta-feira. Sexta-feira você não tava, né? Entendi. Tava. Ô, louco. Eu podia jurar que não. Caraca, é impressionante como, além dos microfones, a amizade aqui é muito forte, né? Todo mundo se comunica, assim. Exatamente. Fantástico, assim. O Daniel perguntou se eu tava gripado. Era a semana da Gamescom e a semana que eu tava fudido. Eu teria aproveitado melhor na quinta, mas eu ainda tava na fase final de recuperação. Assim. Entendi. Eu só queria dizer que na Gamescom eu tirei foto com o Bob Burnquist e ele autografou meu boné. Tô muito feliz. Maravilhoso. Ele é bonito? Ele é lindo. O boné ou o Bob Burnquist? Os dois. Entendi. Que bom. Fico muito feliz por você. Mas sim, o show da Lady Gaga foi incrível. Eu tava lá, sabia? Fui lá ver o show. Tu foi lá? E aí, como é que foi? Cara... Tu bateu leque? Não. Mas tinha bastante gente batendo leque. E acabou o aquecimento global depois desse dia? Acabou o aquecimento global depois desse dia. É aquilo, né, cara? Show na praia no Rio de Janeiro, pra quem nunca foi aí, tá ouvindo? É perrengue previsto, assim, né? Você já sabe que é perrengue. Você vai visando o perrengue. E o importante é você tá com as pessoas certas e que conhecem o Rio de Janeiro pra poder fugir o máximo possível do perrengue. Então,
Então eu evitei ao máximo possível tentar estar perto do palco, porque, número 1, é impossível. Não, é impossível. É impossível, né? Não tem como. Então se você tenta, você só tá em busca dele, do perrengue. E assim, você tem que aceitar que você não vai pra ver o show, você vai pra curtir o clima, ver o telão ali, ouvir a música, e é isso, sabe? Pô, mas tá bom demais. É, foi maneiro, cara, foi legal, o show foi bom, né? Eu gostei do show. Ô, Daniel, perrengue eu passo todo dia pra ir pro trabalho aqui em São Paulo. Então, tipo assim, era melhor passar um perrengue pra assistir a Lady Gaga, né? É verdade. Mas assim, nem passei perrengue, cara, pra falar a verdade. Tipo assim, teve um momento complicado que foi na saída do metrô, porque tinha muita gente pra sair do metrô. Então, tava assim... Pô, por que tu não foi a pé? Cara, eu voltei a pé. Mas tipo, tá. mas é longe, cara. Quantos minutos a pé? Eu não sei quanto é da minha casa até o lugar do show, assim. Mas eu andei até um ponto em que eu conseguia chamar um Uber pra voltar pra casa e eu andei 45 minutos. Ah, de boa. É, assim, é tranquilo, mas eu tava cansado do show, né? Uhum. Então, foi uma volta meio vagarosa e tal. A ida talvez tivesse sido um pouco mais tranquilo. Dançou muito? Ah, dancei um pouquinho. Ah, maneiro. Pô, Foi legal. A Lady Gaga é muito foda, moleque. Esse show foi absurdo. É, eu gosto muito dela, ela é muito pica. Mas... Lady Gaga à parte, vamos falar de videogame, né? Foi a primeira frase que eu falei assim que a gente começou a gravar aqui. E a gente falou de tudo menos videogame. Lady Games. É verdade. Mas só rapidinho, Daniel, uma coisa que tem a ver com videogames, mas eu tô muito animado para o nosso programa sobre a série do The Last of Us. Você tá animado? Que vai acontecer. Cara, eu penso nisso todo dia. Toda vez que eu tô assistindo um episódio, eu penso, caralho, o programa vai ser muito bom. Eu tô torcendo muito pra gostar da temporada só pra discordar do Cardoso. Mas eu não vou forçar. Vamos ver o que acontece. Cara, como o seu gosto é completamente duvidoso, eu não duvido você gostar, não. Tô intrigado. É o que eu falei. Temporada boa, já teve a primeira. Pra que fazer outra? Eu acho que... Entendi. Você tem que buscar inovação. Eu acho que tem que equilibrar o planeta, né? Se você faz muitas coisas boas, as pessoas ficam mal acostumadas. Então tem que fazer uma temporada boa, que já foi feita, agora faz uma merda pra todo mundo ficar ali. Ah, a primeira é muito boa, a segunda mais ou menos. Aí a terceira vira uma incógnita, né? É, ninguém sabe o que esperar, né? Exatamente. A frustração coletiva é mais marcante do que a catarse, assim. Todo mundo lembra de como se sentiu com o final de Game of Thrones e de como tava todo mundo odiando uma coisa em uníssono. Isso é muito bonito. Acho que é uma experiência subestimada. É verdade. Mas, falando de odiar em uníssono, qual que é o nosso assunto da semana, Daniel? Cara, essa é uma pauta meio maluca, Cardoso, e que nasceu de uma breve conversa nossa ali. Eu dei essa sugestão e vocês compraram, não sei porquê, mas é sobre videogames. É porque a gente não tem mais ideia, né? Pra fazer porra nenhuma. Então, qualquer ideia a gente já tá topando. Entendi, faz sentido. Então, eu acho que assim, o videogame, eu tava pensando sobre isso, né? E quando eu fui falar contigo, Cardoso, que acabou a gente amadurecendo a ideia, o videogame ele também cumpre um pouco esse papel pra algumas pessoas, né? Esse papel de escapismo, né? Esse papel de você, às vezes, se enfiar dentro de um jogo, se enfiar dentro de uma rotina que um jogo cria pra você, e isso acaba tirando você, às vezes, de um momento ruim, distraindo você de alguma coisa na sua vida e tal. E ao mesmo tempo, aquilo te isola, né? Uhum. E nem sempre é por esse motivo, né? Às vezes o videogame, ele simplesmente é uma coisa que você gosta, você joga aquilo ali, e você acaba, quando você percebe, você, tipo, não tem outros hobbies, você só joga aquilo. Então, tipo, veio essa pergunta, que eu não sei o que vocês acham sobre isso, acho que a gente vai tentar responder ela ao longo do programa, se os videogames podem nos fazer mais solitários, sabe? Uhum. Se aquela pessoa que acaba ficando muito tempo no videogame, talvez nós três aqui já tenhamos passado por isso com algum jogo ou com alguma fase da nossa vida. E acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Sobre esse tema meio mutável aí que a gente vai descobrir conforme a gente for conversando. Cara, sabe uma coisa muito doida que acontece comigo quando eu paro pra pensar no quanto que eu tô jogando certas coisas? É tipo assim, cara, será que eu tô desperdiçando minha vida jogando videogame? Às vezes eu paro, tipo assim, eu fico meio, caraca, eu podia estar fazendo outras coisas. Tô aqui, tipo, na frente do computador, ou na frente da televisão, só jogando videogame. Mas ao mesmo tempo é um negócio que é prazeroso pra mim, assim. Então, é uma montanha-russa de emoções, eu acho. Cara, eu já senti isso com alguns tipos de jogos, assim. E eu acho que a gente vai acabar entrando nisso mais pra frente na pauta, não queria queimar tanto. Mas eu acho que há diferenças de experiências e experiências, né? Sei lá, quando, no meu caso, assim, um jogo recente que eu joguei e que eu gostei muito, o Astro Bot, por exemplo. Foi um jogo que eu adorei jogar, eu adorei o meu tempo com ele. Em nenhum momento que eu estava jogando ele, eu me questionei do tipo, porra, tô tempo demais aqui, vou dar uma parada, sabe? Sim. Diferente de, sei lá, um FIFA, um COD... Um Overwatch? Um Overwatch, que são jogos, assim, que tem aquele ecossistema, aquele looping, né, meio repetitivo. As partidas são muito parecidas, são muito curtas, e quando você vê, você ficou ali 1 hora, 2 horas jogando, e tipo, não tem uma história, não tem uma... sei lá, ele não tem uma mensagem pra você. Nenhum, né? Então assim, ele é simplesmente um passatempo, sabe? E tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Mas
Mas, tipo, dependendo do quanto tempo você passa dentro daquilo, você pode, em algum momento, se questionar, né? Tipo, cara, acho que eu tô há muito tempo jogando isso aqui. E aí talvez venha essa coisa. Não sei o que o Marcelos acha sobre isso. Eu tenho essa experiência com FIFA, né? Já falei em alguns episódios sobre isso aqui, que é justamente esse lance de desperdiçar tempo, assim. Vários momentos, sei lá, chega de noite, já jantei, tô sem sono, poderia fazer coisas que são, entre aspas, produtivas. Lavar louça, estudar alguma coisa pro trabalho, jogar alguma coisa que tá no meu backlog, aí você vai e pro raio do modo carreira, e eu realmente sinto que aquela noite foi, entre muitas aspas, desperdiçada. Mas ao mesmo tempo, será que eu deveria só me concentrar em coisas que são produtivas? Será que o tempo ocioso ou o tempo que parece desperdiçado não é necessário pra cabeça descansar? Mas o que é produtivo pra você? Tipo assim, com o que você conecta a palavra produtividade? Cara, acho que alguma coisa que me leva a algum lugar, nem que seja esse lugar, por exemplo, um jogo que eu nunca terminei, um jogo que é aclamado que eu nunca terminei, que eu penso, pô, isso é uma coisa defasada no meu currículo, né? Alguém que fala publicamente de videogames nunca ter zerado... Pensando em algum exemplo aqui, Half-Life. Nunca joguei Half-Life. Crime. Em vez de jogar FIFA, poderia zerar Half-Life e pensar, pô, foi produtivo, agora eu tirei isso da minha fila, sabe? Não vou falar que é idiota, mas é muito arbitrário. É mais a sensação de que você tá perdendo seu tempo, sabe? Nada novo vai acontecer no modo carreira que já não tenha acontecido em 30 carreiras anteriores. Mas a pergunta é, você quer jogar Half-Life ou você quer botar alguma coisa no seu currículo game? Eu queria a sensação de zerar alguma coisa que eu não zerei. E aí, talvez depois de começar um jogo novo, você pensa, nossa, maravilhoso estar jogando isso aqui. Mas antes de começar, fica parecendo trabalho, sabe? Fica parecendo que é só pra constar que você jogou. Isso é meio chato também. Fala aí, Dan. Não, eu ia falar pra gente chamar uma musiquinha, pra gente poder entrar a fundo no assunto, mas a gente meio que já fez isso, né? A gente já fez isso, é. Canta a sua favorita da Lady Gaga e aí... Não, a gente não pode mais tocar música... Não, Mas você você cantar. pode cantar. Ah, tá, entendi. Não quero cantar, não. Eu tô morto por dentro. Mas, Zabuzeta, solta aí um... Solta o Brasil, let's go. O Cardoso é vascaíno? Com certeza. Porque tem a música do Vasco da Lady Gaga. Como é que é a música do Vasco da Lady Gaga? Cara, e o pior é que eu não lembro, acho que é Vasco, lalá, Vascão vamos ganhar, Vasco, lalá. Sou Força Jovem, é Força Jovem o nome da torcida? Tem a Força Jovem. Caralho, depois dessa eu acho que eu vou virar flamenguista. Tem aquela que eu acho que a torcida do Corinthians cantava pro Alessandro, né? Não cruza bem, não marca bem, Alessandro. Caralho, que incrível. Esse lateral que foi do Flamengo, por acaso. Mas tá bom, foda-se, vamos lá, música aí, solta aí, Zabuzeta, que tu quiser. Música... Como é que é o nome da música quando ela não tem direitos autorais? Copyleft. Música sem direitos autorais. Essa aí. Foi a do Vasco que essa tá livre. Cara, a gente meio que já introduziu o assunto aqui, a gente começou. Eu nem sei se a gente devia ter interrompido pra ter colocado uma música, mas foda-se, a gente já era. Eu queria começar com uma pergunta, Cardoso. Se você acha que o videogame pode ser, sim, uma fuga, você acha que ele funciona dessa forma? Você acha que ele tem esse poder pra algumas pessoas, assim? Tipo, de você, pô, mano, eu vou ligar isso aqui e eu vou desconectar das paradas. Cara, eu acho que toda forma de entretenimento e toda forma de arte, ela tem o escapismo como um dos seus pilares ali, sabe? Porque com qualquer tipo de arte você pode fazer isso, né? Tipo assim, pô, vou dar um exemplo que o Daniel vai amar. O Senhor dos Anéis, os filmes do Senhor dos Anéis, lá do Peter Jackson e tal, pra mim é um puta escapismo. Eu coloco aquilo ali pra assistir e eu sou, tipo assim, completamente transportado pra outro universo. E muitas vezes eu utilizo desse universo como uma bengala emocional ali pra me sentir bem, sabe? E acho que o videogame tem muito disso, né? Quem, sei lá, não volta pra um jogo que você joga ele recorrentemente só porque ele é um desligador de cérebro, sabe? Então eu acho que existem vários caminhos aí, um deles é o desligador de cérebros e o outro é aquele que te transporta para outro universo, né? A gente teve até o caso do Oblivion aí, que lançou tem pouco tempo, que o Daniel surtou e que foi completamente transportado para um jogo que ele adorava, né? E para o universo que ele adorava. Então, acho que sim, pode ser uma fuga da realidade, sim. Eu gosto dessa parte que você comentou de esses dois segmentos que o videogame pode pegar pra, tipo, te tirar das paradas, que é a coisa do ciclo vicioso ali que
que você fica, né? De desligar a mente e simplesmente estar fazendo aquela parada. É que vira um negócio meio mecânico, né? Tipo assim, é apertar botão e... Cara, engraçado, pode ser que sim, mas também tem um caminho que vocês estavam falando sobre, antes da gente puxar o tururu aí, vocês estavam falando sobre produtividade, né? Uhum. E eu acho que alguns jogos, eles pedem produtividade. Um Animal Crossing, por exemplo, um Stardew Valley, ou sei lá, o Ultimate Team do FIFA, que tem lá as missões online que você faz pra ganhar as cartinhas e tal. Tipo, você tem que ter um nível de dedicação ali, como se você realmente estivesse fazendo um trabalho, né? Você tem que se empenhar pra fazer as missões diárias, as missões semanais, as missões mensais, ou no Animal Crossing, por exemplo, você tem que, fazer todas as coisas ali que você pode fazer naquele dia, né, pra poder aproveitar o tempo que você tem pra fazer. Tem o dia que o cara da arte vai aparecer pra vender os quadros, então você tem que conseguir juntar uma grana pra conseguir comprar, pra não sei o quê. É quase um calendário do que você tem que fazer pro jogo funcionar, né? E assim, de certa forma, essas dinâmicas, assim, de fluxo, de ações que alguns jogos propõem, parece um pouco com a vida real, né? Tipo, a vida, ela é assim também, né? Você tem que trabalhar, guardar a grana, pagar a conta, lavar a louça, sei lá, tirar um tempo pra fazer determinada coisa que você gosta ou não ali, etc. E acho que quando o jogo, ele consegue fazer isso e você entra naquele looping ali que ele propõe, de certa forma você se desconecta também enquanto você tá jogando, né? Porque você tá ali cumprindo as tarefas, tem um checkpoint ali, tem um checklist ali, né? Pra você ir fazendo, assim. Você acha, Marcelo, quando acontece essa similaridade, assim, de distração e tal, a gente consegue separar isso, cara, do lazer? Tipo, estou jogando pra me divertir ou estou dentro de um ecossistema que me coloca pra trabalhar ali no videogame? Cara, então, alguém mais sabe que eu falou no passado que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Eu acho que o videogame funcionar como escapismo e você criar uma rotina dentro dele, enquanto ela não tá interferindo nos outros aspectos da vida da pessoa, show. A questão é, a gente realmente consegue fazer esse controle do quanto tá interferindo? Eu acho que uma pessoa em boas condições de saúde mental e física consegue, mas às vezes a sua vida não tá nada bem, você não quer lidar diretamente com coisas que estão acontecendo, que aconteceram, situações, traumas, a realidade em si, e eu acho que nessa hora é muito difícil dosar, e é muito fácil você entrar em uma rotina dentro do jogo, chega um ponto que ela não tá mais sendo necessariamente divertida, né? Que não tá mais sendo gratificante, mas ela tá te ajudando a não lidar com as outras coisas. Como eu falei, pode ser um passatempo saudável ali, que você usa pra dar uma desopilada no fim do dia, e pode ser uma parada que te faz se afastar dos seus amigos, acumular 2 semanas de louça, perder algum evento importante da família, e eu não sei até que ponto as pessoas pensam em videogame nesses termos, assim. Eu acho que tem gente que só se deixa levar sem nenhum filtro, sem perceber que pode estar fazendo mal, porque em vários pontos da nossa vida o videogame fez bem, né? Então, será que esse bagulho pode me prejudicar? Claro que não. E eu acho que sim. Eu acho que você se deixar levar sem ter esse filtro ou sem prestar atenção no equilíbrio das coisas, né? Equilíbrio é a palavra. Pode ser bem perigoso, assim. Cara, quando você tava falando, eu tava pensando aqui que, às vezes não é nenhuma questão de, o quanto tempo você passa jogando aquilo ali, ou quando você perde o controle, sei lá, do tempo que você passa jogando. Mas às vezes o fato de você ter o videogame como o seu hobby predileto, e você joga aquele jogo single player sempre ali, de certa forma ele é um hobby solitário, né? Com exceção dos jogos multiplayer, evidente. Mas sei lá, você é um cara que emenda um RPG atrás do outro, cara. Você jogou o Final Fantasy, agora você tá jogando o Baldur's Gate, e daqui a tanto tempo você vai pegar os 2 Pokémon que você não conseguiu jogar no Switch que agora você comprou. Ou seja, você emendou ali 2, 3 jogos, 4 jogos single player. Se aquilo ali é o seu hobby predileto e no seu tempo livre você usa pra jogar o videogame, de certa forma você não tá pegando um caminho muito solitário, você não acha, Cardoso? Sei, cara. Depende do quanto o cara investe nisso, né? O tempo que a pessoa investe. Mas é lógico, se a pessoa investe, sei lá, todo o tempo livre dela nisso, eu sinto que a tendência é de que ela vire uma pessoa mais solitária mesmo, né? Acho que não tem muito jeito. É mais uma questão, da quantidade, né? É engraçado que, por exemplo, o Cardoso falou que isso pode acontecer com qualquer forma de arte. Mas se a gente pega alguém que todo o tempo livre a pessoa tá na biblioteca. Não sei se as pessoas ainda frequentam biblioteca assim hoje em dia, mas tá lendo livros. O lance da pessoa é livros. Essa pessoa pode ficar imersa no mundinho da literatura, ficar mais isolada, só que eu acho que a sociedade vê isso como uma coisa boa. Nossa, essa pessoa deve ser muito culta, ela deve ser muito inteligente,
realmente, ela é uma enciclopédia humana. E eu acho que as mesmas pessoas não olham pra videogame como uma coisa edificante. Normalmente, quando a pessoa, todo o tempo livre é dedicada ao videogame, o senso comum vai pensar que ela tem algum problema com socialização, um nerdola que não toma banho há um mês. E eu acho que existe um preconceito ligado ao ato de jogar videogame, é isso que eu quero dizer. Pô, tu acha? Tu acha que ainda tem isso? Pô, eu acho um pouco. Em comparação com, por exemplo, com esse exemplo que eu dei, em comparação com a literatura, com certeza. Ou mesmo filme, a imagem do cinéfilo é tipo um cara culto. Você vê muitos filmes, você sabe muito de música, você sabe muito de literatura, você é tido como uma pessoa muito culta. E se você falar, assim, objetivamente, conhecer muito de videogame é ser culto também. Videogame é cultura. Mas ninguém pensa, nossa, o cara manja tudo de videogame, ele é muito culto. Não é senso comum, sabe? Mas eu acho que a pessoa pode, da mesma maneira, ser super bitolada em cinema. O único assunto da pessoa é cinema, todo o tempo dela ela tá vendo filmes atrás de filmes, ela vê a maioria desses filmes sozinha, e dela também se fechar nesse espaço. Acho que a diferença do videogame é que ele é mais potencialmente viciante, no pior sentido da palavra, assim. Tem casos clínicos de pessoas viciadas em jogos, sei lá, pelo fato da interatividade, do esforço e da recompensa. É uma coisa mecânica, né? Acho que vai mais pra essa direção. Eu acho o exemplo que você deu bom, mas eu acho que a mídia é diferente. Aí você mesmo acabou falando sobre isso agora. Porque, por exemplo, o cinema, o filme, né? Ele é uma mídia que você facilmente pode consumir aquilo com um grupo de pessoas, né? Ir ao cinema, por exemplo, é uma coisa que, tipo, há muitas pessoas que vão ao cinema sozinho. Tipo, eu mesmo já fui e tal. Não tenho nada contra. Eu adoro ir no cinema sozinho, é maravilhoso. Acho massa. Não dá contra. Acho legal também. Mas o cinema, mesmo que você vá sozinho, você tá acompanhado ali, né? Dificilmente você vai estar numa sala de cinema sozinho, né? Então, acaba sendo uma experiência ali compartilhada, né? Enquanto o videogame, se ele não for um jogo online, se ele não for um jogo em que você tenha o co-op ali como uma necessidade, ou um jogo que, mesmo passivamente, te conecte com outras pessoas, se é um jogo single player, você está totalmente você e a obra ali, né? É você e aquela parada. Beleza, você pode argumentar que, não, mas a minha namorada senta comigo ali no sofá e joga me fazendo companhia. Beleza, pode ser. Mas não acho que isso seja o mais comum, talvez, sabe? Mas eu acho que tem aquela questão também que, tipo assim, outras formas de arte são muito mais acessíveis do que videogame, né? Então... é verdade. É natural, tipo, que não seja uma coisa, tipo, muito popular e, assim, apesar de videogame vender, aquela coisa que a gente sempre sabe, videogame vende mais que música e cinema, não sei o quê. Mas, tipo assim, ainda assim, é um tipo de arte com um grau de dificuldade financeira mesmo pra acessar muito difícil, né? E às vezes até a dificuldade do que demanda de você pra entrar naquela experiência, né? Porque a menos que seja um jogo como Tetris, Animal Crossing, uma coisa um pouco... que não tenha tanto desafio direto. Tenho que ser bom em tal coisa pra passar de tal fase e passar de tal chefe. Pra muita gente, a ideia de videogame enquanto trabalho vai em coisas que a gente que tá acostumado acha divertido. Tipo, sei lá, passar uma fase, derrotar um inimigo específico, resolver um puzzle. Muita gente trata isso como trabalho. Acho que a porta de entrada pra certas experiências de videogame, ela exige um pouco mais. Eu acho que cinema tem interatividade. Eu acho que você completa lacunas. Livro, então, quanto melhor o seu poder de imaginação, melhor vai ser essa experiência, né? Mas nada nesse sentido prático de tenho que fazer X para conseguir Y. Isso é uma diferença. Eu tava ouvindo o Dan falar sobre jogo enquanto experiência individual e eu fiquei pensando na minha história. Eu acho que ela não serve de exemplo pra muitas pessoas, mas videogame pra mim sempre foi uma coisa de família. Eu associei videogame com afeto. Eu associei videogame com socialização, né, na minha história, porque começou assim. Tipo, videogame sempre foi a maneira que eu tinha de ter um momento de lazer, um momento lúdico com meu pai e com meu irmão. Minha mãe nunca jogou muito, né? Mas principalmente nesse caso. E aí, quando eu fui ficando mais velho, mesmo quando eu já não tava mais jogando com meu irmão, ou era com a namorada, se eu estivesse namorando, a companheira do momento, ou mesmo se eu jogasse totalmente sozinho, eu fazia questão de levar aquilo pra algum lugar. Pra conversar na internet, conversar com amigos, escrever, gravar podcast, fazer vídeo, fazer live. Então, pra mim, tipo, eu nunca consegui dissociar videogame do social. Mas acho que esse não é o padrão, né? Não sei. Eu tenho uma experiência parecida, assim. Eu sempre tive, nos meus ciclos de amigos, assim, até na minha família, meus primos, principalmente, que a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente foi criado muito próximo. A gente sempre jogou muito e tal. A minha casa, quando eu morava com a minha mãe, a gente morava numa região meio central do bairro, assim. Então, muitos amigos iam sempre lá em casa, assim, né? Porque era aquela coisa de, é perto da escola. Então, tipo, sai da escola, vamos ali na casa do Daniel e tal, que era perto, assim. Então, sempre tinha amigo na minha casa. Era uma coisa, assim, comum na adolescência. E aí, sempre tinha a coisa do videogame,
nome, né? Porra, vamos jogar aqui alguma coisa e tal. E nem sempre era um jogo cooperativo, às vezes era um jogo tipo um Red Dead Redemption, por exemplo, sei lá. De você sentar ali e passar o controle, né? Aquela coisa bem clássica, assim. E eu lembro que quando eu comecei a escrever sobre o videogame, e por consequência comecei a jogar mais, tipo, pra poder, enfim, experimentar os jogos mais icônicos, mais conceituados, e eu querer tirar um pouco aquilo que o Marcelo falou no início do programa, né? De você tirar as pendências, né? Eu comecei a jogar sozinho. E aí foi meio ruim, assim, sabe? Tipo, eu demorei a me acostumar a jogar completamente sozinho. Eu tinha meio que preguiça, sabe? Eu sentia a falta de ter uma pessoa conversando ali comigo enquanto eu tava jogando e tal. E recentemente eu passei por um corte de uma live daquele criador de conteúdo Funk Black Cat, sabe? O cara do Expedition 33? Tu falou que ele parece, né? É verdade. Pô, parece muito, cara. Muito engraçado. Lembro mesmo. Enfim, eu vi um corte de uma live dele que passou pra mim, assim, em algum lugar, não lembro agora onde, que ele tava falando que ele não se lembra a última vez que ele jogou sozinho videogame, porque ele se acostumou a jogar em live. Então, ele não consegue mais sentar e falar, vou jogar um videogame aqui sozinho aqui pra relaxar. Tipo, o videogame deixou de ser essa parada na vida dele, muito porque se misturou com a parada que ele faz pra ganhar dinheiro e porque ele se acostumou a ter pessoas ali pra ele tá conversando, pra ele tá falando, pra ele tá interagindo, sabe? Mano, é uma experiência muito diferente. Você jogar uma parada em live é outro bagulho completamente oposto do que é jogar videogame sentado no sofá. É outro lance. Eu tenho a sensação de que quando tem mais gente, seja online, seja no sofá de casa, quando tem mais gente junto com você, é mais difícil de você desviar sua atenção. E a gente tá numa época que é cada vez mais complicado você focar numa coisa só por muito tempo, né? Eu jogando sozinho, eu jogo 20 minutos, aí eu vou olhar celular, sabe? E de repente disperso, aí o jogo tá pausado, você volta. Eu nem confio mais na contagem de tempo dos meus jogos. Quando o contador de tempo do jogo não congela enquanto ele tá pausado, cara, pra mim, você vai ver, eu tenho 10 horas num jogo, mas jogar, eu joguei 7. Porque pelo tempo que eu passei com o jogo pausado me distraindo. Mas com outras pessoas não. Eu já comprovei na prática que tanto em live quanto acompanhado eu zero os jogos muito mais rápido. É porque sua distração são as pessoas, né? Às vezes sozinho eu jogo 2 horas e eu já, acho que deu por hoje. E de galera, tranquilamente, eu viro a noite jogando, assim. Cara, eu me identifico muito com isso que você falou agora. Inclusive, eu venho passando... Eu tava comentando com vocês no início do programa que eu não tava consumindo muito a mídia, não tava jogando e tal, tava completamente disperso. E muito do que me ajuda a não me conectar com jogos nesse período que eu tô agora era exatamente a coisa do celular, né? A coisa da distração ali. E talvez essa coisa de ficar solitário jogando só me fez mal, assim. Me fez não conseguir jogar, sabe? E aí o que eu fiz? Eu desinstalei todas as minhas redes sociais. Eu desativei as minhas redes sociais, né? Pra ver se eu conseguia, não só pelo videogame, mas pra outras coisas também. Às vezes é tipo, vou assistir uma série aqui. Tipo, daqui a pouco eu tava pausando e pegando o celular, sabe? Isso é horrível, né, cara? Você ser tão refém, né, da rede social, da interação, da coisa que tá acontecendo em paralelo ali, a ponto de, tipo, a sua visão periférica ser seu pior inimigo, né? Então, ajudou um pouco quando eu saí das redes sociais. Eu consegui jogar o Oblivion, por exemplo, que o Cardoso comentou aí há um tempo atrás. E acho que, o Oblivion, então, que é um jogo meio contemplativo, assim, né? Tipo, é fácil você se distrair num jogo contemplativo, sabe? Total. Então, tipo, se eu não tivesse desinstalado as redes sociais, eu teria dropado o Oblivion com, sei lá, 1 hora, 2 horas de gameplay, sabe? E eu consegui jogar mais tempo. Talvez por conta de ter tirado a rede social ali como a notificação. Tipo, eu deixei poucas redes sociais, uma por causa de um freela que eu faço e eu preciso dela. Mas ainda assim eu coloquei aquela coisa de limite. O meu celular é o iPhone, né? Então ele tem um recurso lá, não sei se isso tem no Android também. Tem. Pra você botar limite de hora, né? Tipo, você só pode usar esses aplicativos aqui por X horas durante o dia. E aí eu coloquei lá um tempo bem curto, assim. Acho que é 30 minutos. Então, tipo assim, dá, sei lá, 2 horas da tarde eu já usei tudo que eu tinha pra usar nas minhas redes sociais se eu tiver no meu ritmo habitual, sabe? No fim, foi bom se falar de rede social, porque muita gente viciada em rede social reclama muito que solidão, apesar da rede ser social, né? E volta naquilo que eu tava falando. Eu acho que o videogame te leva pra um caminho mais solitário e potencialmente perigoso se ele cai nesse lugar de compulsão, né? De vício. É você que joga o jogo ou o jogo joga você? Cara, meu Deus. É algo a se pensar. Eu queria pegar essa sua deixa pra gente falar sobre essa coisa dos jogos que proporcionam um escapismo
escapismo, né? E eu acho que a gente pode citar aqui alguns tipos de jogos e citar alguns jogos e algumas experiências, talvez, que a gente tenha tido com isso, mas antes de eu puxar isso, eu queria pegar uma pergunta que tá aqui no ar e jogar pra vocês, que é essa parada do escapismo, do videogame, que a gente tá conversando até aqui. Vocês acham isso uma coisa ruim? Ou vocês acham isso uma coisa boa, assim? Isso estar como uma possibilidade ali é uma coisa ruim pra vocês, assim? Tipo, que ele tem esse poder tão latente, assim, o videogame? Eu não acho ruim, não. Eu acho que depende, tipo assim, de como é que tá a vida da pessoa fora disso. Porque, assim, escapismo é uma coisa perfeitamente natural. Sei lá, a galera, quando... A gente pode voltar aí na caverna de Platão aí, que a galera tava tendo uma forma de escapismo ali também. Mas eu acho que não é ruim, dependendo de como é que tá a vida da pessoa fora disso. Se a pessoa tá, tipo, usando o videogame só como uma bengala pra ela esquecer de tudo que tá ruim na vida dela e que ela não tem força pra mudar, aí eu acho ruim. Mas se for uma coisa, tipo assim, pô, pra desopilar o dia, pra você esquecer daquele chefe pau no cu e, sei lá, se divertir com alguma coisa, aí eu acho que é o saudável, sabe? É o limite do saudável. Eu acho que em condições normais de temperatura e pressão é ótimo, na real. Eu acho muito bom. Um exemplo que já é histórico, né? É recente, mas dá pra citar como um fato histórico, foi o que o Animal Crossing fez com as pessoas de quarentena, né? Uhum. Como a maioria das pessoas que se dedicou àquele jogo pra não ficar só o tempo todo vendo desgraça e número de mortos e incerteza e desgraçamento político, como essas pessoas saíram com a saúde mental, não vou dizer zerada, mas deu uma contenção de danos. Você ter o seu momento de você ir lá cuidar da sua vilinha, conversar com seus amigos mais ou menos imaginários, os animaizinhos do jogo, interagir online também, né, com outras pessoas, como isso fez bem pra lidar coletivamente com um trauma, né? Que não deixa de ser um trauma coletivo que foi a pandemia, a quarentena. E eu acho que o escapismo, quando ele entra nesse lugar de um espaço onde você tem um respiro pra conseguir encher o seu subtanque e continuar lidando com a realidade depois, eu acho que é necessário até. O problema é quando você nunca lida com a realidade, né? Quando você busca aquilo só como uma fuga e você nunca volta pra resolver sua vida, né? Lidar com os perrengues do dia a dia. E você, Dan? Não, eu ia pegar carona no que o Marcelo falou do Animal Crossing, porque eu me lembro que na época que... Não era Up ainda, né? A gente tinha outro nome. Mas a gente já tava fazendo isso aqui que a gente faz e a gente cobriu, né? Aquele ano com muito afinco, assim. Foi o ano que o podcast nasceu, né? Foi. Muito louco isso. Pois é. E aconteceu tudo aquilo que aconteceu. E eu me lembro que quando a gente fez o programa na época sobre o The Game Awards e tal, na época a gente não fazia o nosso programa especial lá de melhores do ano, mas a gente comentou, né, na época do The Game Awards, e aí eu lembro que eu comentei, na época, que eu achava que o tempo ia passar e a gente ia se lembrar muito do Animal Crossing como esse jogo, assim, que foi o jogo que, tipo, pra muitas pessoas, ele representou esse escape, esse afago na rotina, né, que todo mundo aprisionado em casa e o caralho. E agora, tipo, anos depois, né, 5 anos depois, o Marcelo está citando isso e aí me veio o pensamento de, tipo, cara, não tem como, cara, o Animal Crossing ele ficou muito marcado pra mim como esse jogo mesmo, né? Uhum. E aí, a pergunta de se é bom ou é ruim, naquelas condições, não era só bom, era necessário, sabe? O videogame existir pra pessoas que gostam de videogame, né? Ou que tem algum interesse pela mídia, ter um jogo que pudesse proporcionar o que o Animal Crossing proporcionou, poderia ter sido outro, mas no caso foi o Animal Crossing, pra muitas pessoas. Eu acho que era muito importante, sabe? Ele desempenhou um papel ali muito importante, que talvez nem fosse a intenção da Nintendo quando ela tava fazendo esse jogo, não fosse a intenção do lançamento ali. Parou. A Nintendo, os caras... Gente, vai ter uma pandemia global daqui a 3 anos. Já vão agilizando porque vai ser perfeito. As pessoas precisam disso. Kojima fez isso, tá? Eu ia complementar com, tipo, do timing, né, do lançamento. Óbvio que eles jamais pensariam isso, mas, tipo, o timing do jogo, né, talvez esse jogo não fosse pra sair naquele momento, fosse pra sair depois, ou fosse pra sair antes, e acabou que as coisas se alinharam e o jogo saiu ali no momento certo, assim, né, no momento que tinha que sair. Então, eu acho que, sei lá, eu acho que é bom, né, que isso existe. Acho que, falando de mim, assim, das minhas experiências, tiveram vários momentos da minha vida que o videogame ajudou pra caramba, assim, pra poder realmente, né, desconectar a cabeça dos problemas e tudo
tudo mais. Sei lá, eu acho que é uma parada muito valiosa, assim, a mídia ter esse poder, o videogame ter esse poder, né? E que, por mais que, tipo, a música, a pintura e tal, também tenha uma função muito poderosa de também te transportar pra outras coisas, eu acho que o videogame, ele faz isso de uma maneira muito, sabe, profunda, assim, porque realmente você, sei lá, um jogo que você cria um personagem, você vai ver aquela história, ou mesmo uma história como The Last of Us, por exemplo, que já é uma história escrita ali pra você viver, um jogo mais linear, mas enquanto você tá controlando aquele personagem, você tá ali dentro, né, cara? Você acha que o videogame ele é mais poderoso para o escapismo do que as outras mídias? Eu acho. Porque eu acho o videogame mais imersivo. Entendi. Talvez pela coisa de você... O lance de você controlar, né? É, isso. Exatamente, sabe? Por mais que o cinema e tal, você citou o Senhor dos Anéis lá no início, tipo, o que o Senhor dos Anéis faz, né, de, tipo, botar ali uma mitologia ali e construir aquele mundo de forma muito impressionante, etc. É muito foda, é muito incrível. Vários filmes, eu poderia citar vários aqui, que fazem algo parecido, mas igual é com o videogame, sabe? Tipo, você, mano, você tá vivendo aquela parada ali quando você tá controlando, quando você tá sentindo os golpes, ou os tiros, ou as pancadas, ou os momentos bonitos, sabe? Ou aquele diálogo que você não sabe o que você tem que responder, que pode resultar numa coisa muito complicada. Eu acho que é tudo muito... Tudo bate muito forte, sabe? No videogame. Eu acho curioso isso, porque pra mim não é o videogame, sei lá, o definitivo aí do escapismo, assim. Você acha? Eu acho que o livro, pra mim, ele é 100% isso, assim, 100% a mídia perfeita pra isso. Interessante. Acho que é porque ele deixa mais coisa em aberto, né? Não sei. Eu acho que o livro, tipo assim, se você tem uma mente minimamente imaginativa, tipo assim, parece que você é literalmente transportado pra outro universo, pô, como você tá lendo a parada, assim. E o videogame, como ele requer que você tenha muita... Tô falando pra mim, né? Não tô falando que é uma resposta definitiva. Mas o videogame, como ele requer muita atenção a muitas coisas ao mesmo tempo e tipo, sei lá, um combate, você tem que estar muito prestando atenção em várias coisas, no inimigo, no parry, no sei lá o quê. Eu acho que isso me tira essa coisa do escapismo puro e simples, assim, que o livro tem, que eu acho que a literatura... Pô, se tu pega uns 100 anos de solidão pra ler, cara, a tua mente, ela vira outra coisa. Você, tipo, passa por uma transformação completa pra um outro ser humano. É muito maluco, pô. Parada da imaginação, eu sinto que ela se perde um pouco, varia de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que vai jogar Red Dead Redemption 2 e ficar mais imerso na experiência pela riqueza de detalhes. Eu, às vezes, eu acho que quanto mais a tecnologia evoluiu, mais fotorrealista ficou a parada, menos espaço ficou pra preencher as lacunas com a imaginação, que era uma coisa que a gente fazia muito com o jogo 2D, né? Você pegava o manual, ele tinha arcs oficiais de ilustrações, o jogo era pixel art e você fazia essa ponte, né? Do que é o gráfico com como você imagina que é a coisa. E às vezes eu acho que alguns jogos assim me deixavam mais imersos do que o mundo tridimensional perfeito e tal. Cara, eu cito até o Pokémon. Tipo assim, o Pokémon, quando ele tava no Game Boy, ele era pra mim... Tipo assim, a ideia que eu fazia do que era o Pokémon nessa lacuna, ela era muito mais interessante do que o Pokémon veio a ser hoje em dia, tá ligado? Porra, fato. Mas será que não é porque também os jogos de Pokémon não são dentro do padrão que você gostaria que eles fossem, sabe? Tipo, se eles fossem mais parecidos com Breath of the Wild da vida, será que eles não causariam esse mesmo sentimento em você? Não, mas eu acho que é justamente esse o ponto que eu tô trazendo. Tipo assim, e eu tô complementando o que o Marcelo está falando, na verdade, que, tipo assim, a lacuna da imaginação pra mim é muito mais interessante do que o que foi entregue, tá ligado? Então não tem a ver muito com a minha expectativa, tem muito mais a ver com, tipo, como na época eles podiam entregar tão pouco, a minha imaginação preencheu essa lacuna de uma maneira, tipo, fantasiosa e incrível, sabe? E os jogos não atingiram essa expectativa hoje, então eu acho que tem um pouco a ver com isso. Cara, engraçado, eu tenho um pouco isso também, dessa coisa dos jogos. Pra mim, eu me lembro muito do Final Fantasy VII, assim, o quanto eu imaginava aquele mundo ali, muito mais do que ele me mostrava. Pokémon também é um bom exemplo. Mas ao mesmo tempo, recentemente eu tava jogando, vou citar de novo, o Oblivion, né? Que é um jogo que você cria seu personagem ali e tal. E aí, com, tipo, poucas horas de jogo, você já é jogado naquele mundo. E é um mundo muito minucioso, né? Com muitas quests ali, com questlines muito bem feitas, personagens muito legais e muito profundos e tudo mais. E, tipo, ele é um jogo mais... Eu não vou dizer que ele é realista, porque ele não é, assim, exatamente fotorrealista. Não é isso, exatamente. Mas ele tá mais pra fotorrealista do que um Pokémon Red, sei lá. Mas, tipo, o fato de ser um personagem que eu construí e que, tipo, eu imagino o que ele é, eu decido como é a personalidade dele, tipo, que caminhos que eu vou tomar. Eu vou me aliar à guilda lá dos cavaleiros reais lá, do imperador, ou eu vou me aliar aos bandidos, sabe? Aos caras assassinos
assassinos, porque talvez essa quest seja mais legal, ou porque eu imagino que o meu personagem seja um personagem que, tipo, não tem apreço pela vida alheia, então esse é o caminho que ele vai tomar. Então, essa imaginação na minha cabeça, que aí é um pouco, talvez você tenha dito do livro, Cardoso, é como se, tipo assim, o Oblivion e o Skyrim e outros jogos assim, é como se eles fossem um mundo aberto ali, tipo, literalmente, né? Mas é como se fosse uma página aberta, assim, pra você, cara, constrói seu personagem e faz a parada como você quiser. E quando o jogo oferece isso, eu fico muito imerso, assim. Legal. Eu me permito imaginar o meu personagem pra além do que o jogo me mostra, sabe? E isso é o que faz eu mergulhar mais, assim. Mas é a coisa do roleplay, né? Tipo assim, é você o roleplay. Brincar de imaginar, né? Brincar de inventar história, né? E eu acho que isso que é a parte maneira da coisa, assim. Sim. Lógico que, pô, tem histórias, sei lá, como The Last of Us, por exemplo. A parte poderosa do The Last of Us é literalmente de colocar no lugar dessas personagens que já são pré-fabricadas, já existem, que você não cria nada em cima disso. Mas o fato do jogo colocar a gente dentro desse universo a ponto de, tipo assim, você entender as dores que pra gente naquela situação ali são inimagináveis, porque a gente nunca vai passar por isso, tomara. Eu acho que aí que mora uma coisa, tipo, diferente, que não tem a ver com escapismo, não tem a ver com criar a própria história, sabe? Eu queria perguntar outra coisa. Eu citei o lance lá do Funk Black Cat, lá daquela parada que ele falou do streaming, né? De você tá fazendo live e disso servir como uma companhia. Eu acho que isso vale um pouco também pra pessoa que tá consumindo, né? Eu conheço muitas pessoas que, tipo, jogam videogame e deixam um streaming rolando do lado, sabe? Eu tô aqui jogando meu Pokémon e no meu monitor do lado tá rolando a live do, sei lá, do Overloader e eu tô ouvindo aqui os caras conversando lá sobre determinado assunto, sabe? Então, tipo, de certa forma, o conteúdo que eles estão consumindo ali impede que eles se sintam solitários, sabe? E eu acho que isso vale um pouco pro podcast também, né? Tem certos jogos ali, como alguns que a gente já citou aqui, como o FIFA, por exemplo, que eu e o Marcelo falamos no início do programa, que muita gente joga ouvindo podcast, né? Esse tipo de jogo, sabe? Jogo de podcast. O Skate 3 pra mim é a mesma coisa, é isso aí. É jogo pra eu ouvir o Up pra poder provar o episódio. Então, você acha, Marcelo, que também tem essa... De certa forma, o podcast funciona como uma ferramenta também pra isso, assim? Pô, com certeza. A gente deu o exemplo da pandemia, né? Quantas pessoas que moram sozinhas e se sentiram menos solitárias consumindo ou vídeos ou mesacast, podcast, e quantas pessoas que ouvem o Up que falaram pra gente, não, vocês foram minha companhia durante a quarentena e tudo mais. Acho que cumpre total esse papel. Cara, total. Inclusive, Marcelos, fica aqui a deixa pra que a gente que tá aqui fazendo esse podcast há alguns anos... Quantos anos que a gente tá fazendo, Cardoso? Você que é bom de matemática. 5 anos já. Já tem 5 anos? Já fez 5 anos? Esse é o 5º ano, esse é o 5º ciclo, digamos assim. Que a gente começou no comecinho de 2020, na primeira semana de 2020. Tem 5 anos. É a 5ª expedição. Exato. Do nosso querido podcast. E fica aí o grande abraço e o super agradecimento a todos que vêm acompanhando a gente até aqui. Principalmente, especialmente, pra quem apoia o Up lá no Orelo, né? Porque é graças ao Orelo, graças ao financiamento coletivo, que a gente consegue seguir fazendo isso daqui. Esse programa aqui que pra muitas pessoas é exatamente isso daí. É um companheiro de você, sei lá, tá lavando a sua louça ali e ouvindo o programa. É uma fonte de informação, é um entretenimento, é um lugar que, sei lá, você vai rir do Marcelos falando que ele esquenta Coca-Cola no micro-ondas. Eu nunca falo. Mentira! Não, eu que falo. Vocês que falam, eu tô quieto, eu só tô tomando minha coca. Entendi, tá certo. Então fica aí esse agradecimento e também o convite para que vocês que estão ouvindo e que ainda não apoiam, considerem apoiar o Up através do Orelo, é o primeiro link aqui da descrição, sempre. Pô, cara, ajuda muito. Pô, e olha uma coisa legal, Dan. Você nem sabe disso, eu acho. Em breve, a Orelo vai ter uma integração com o Spotify. E aí você, meu caro ouvinte e assinante, você vai poder ouvir os podcasts exclusivos pelo próprio Spotify. Olha só. Olha que legal. O futuro chegou. Não sabia, não. Muito legal, cara. Incrível. Orelo, vocês são muito bonitos. Então, pessoas que são ainda mais bonitas que o Orelo, vocês estão ouvindo, apoiem o Up, cara. Considerem apoiar, porque o apoio de vocês é muito importante pra gente fazer esse conteúdo aqui que a gente faz porque a gente acredita muito, né? Correto. E também porque tem vocês aí pra ouvir e pra não deixar a gente solitários aqui falando com o microfone, né? Então, tamo junto. Cara, acho que a gente tá indo pra reta final desse programa, desse tema, mas eu queria perguntar a vocês algumas experiências, sejam positivas ou negativas, de escapismo, assim. Não sei se vocês separaram alguma coisa. Você separou, Marcelo, alguma coisa? Não, mas é fácil que você tá de cabeça. A questão é se vocês preferem a positiva ou a negativa. Cara, se você quiser falar os dois
2. A negativa é melhor sempre. Eu vou citar brevemente primeiro a positiva. Eu já falei disso em outros episódios, mas acho que nos momentos mais difíceis da minha vida, o videogame tava lá como esse momento que eu tinha um respiro e que eu ganhava forças pra lidar melhor com as paradas. E eu lidei com uma época muito difícil na puberdade, né? Bateu mais ou menos com a época que a popularidade de Zelda Ocarina of Time tava no auge. E o jogo me trazia esse escapismo, né? De me afastar da realidade, da depressão, da minha vida. E eu não vou dizer que eu, sei lá, tava lidando com tudo da maneira mais saudável e funcional. Eu não tava. Mas eu não sei quanto tempo ia precisar ou como que eu ia sair desse buraco sem Zelda. Isso é muito engraçado. E, inclusive, tematicamente, o jogo ainda passa por muitos dos dilemas dessa época, né? De você sair da infância e tudo mais. E as coisas como elas eram, como elas se tornam nesse caminho pra vida adulta. Bateu muito uma época que eu tava vivendo com as temáticas do jogo. Então, mesmo que eu ficasse mergulhado no mundo do jogo pra fugir da realidade, ele ainda tinha lições que eram valiosas pra eu processar algumas experiências na realidade em si, né? A primeira coisa que eu lembro de videogame te transportando pra outro lugar ou com uma experiência positiva em uma época difícil, sempre a primeira coisa que me vem é o Ocarina of Time. Mas, porém, contudo, todavia, eu criei uma resistência muito grande e um certo preconceito até com jogos online, porque eu já passei muito tempo, principalmente na época do Ragnarok, contei essa história aqui, né? Já passei muito tempo jogando RPG online, MMO, para além do saudável e do divertido, de você realmente sair pra encontrar amigos e pensar que rolê não dá XP, sabe? Pô, poderia estar em casa, tá rolando evento X, o que será que tá acontecendo no lugar tal, e você não conseguir conduzir direito, né, a sua vida social, os seus estudos, o seu trabalho, porque o tempo todo você tá com a cabeça naquilo. Assim como pessoas próximas a mim já se afastaram por ficarem literalmente viciadas em algum jogo, né? Já me afastei de pessoas muito queridas com jogos específicos, incluindo a paixão, o amor da vida do Dan, Overwatch. Overwatch foi pivô do fim de uma relação muito longa minha, de você tentar conversar com a pessoa e tentar trazer ela de volta, né? E ela não conseguir ter forças de se afastar daquilo. Então, a gente vai pros dois lados, né? Como eu falei, a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. O Overwatch é uma merda mesmo, cara. Impressionante. O câncer da humanidade. E você, Cardoso? Cara, eu gostaria de citar só uma experiência boa. Porque, assim, o curioso, assim, eu trouxe aqui o It Takes Two com meu amigo Jogadan. E por que eu trouxe? Porque, diferente de vocês dois, o videogame pra mim sempre foi uma experiência muito solitária, né? Eu nunca tive por perto pessoas que jogavam videogame comigo, ou que iam na minha casa jogar videogame e tal. Sempre foi uma experiência, tipo, eu tinha lá o videogame e eu jogava sozinho e ponto, acabou. E eu acho que... Porra, no momento que saiu o It Takes Two ali, a gente tava no meio da pandemia e foi um jogo que, tipo, eu e o Daniel a gente jogou junto e talvez tenha sido o nosso primeiro review que a gente fez junto, eu acho. Acho que junto, sim. É, junto, né? Tipo assim, não tipo, estamos jogando o mesmo jogo, só que separados. A gente teve que jogar junto a parada. E foi minha primeira experiência com um multiplayer que não fosse um multiplayer, tipo, sei lá, Sea of Thieves, alguma coisa assim. Era um multiplayer de uma história ali. E acho que foi uma experiência muito divertida, uma experiência muito... que eu só gostaria de ter com o meu melhor amigo mesmo, assim, sabe? Inclusive, fiquei muito chateado que o Daniel não quis jogar o Split Fiction comigo. Fica aí a denúncia. Acho que foi isso. Gostaria de ter essa experiência com o meu melhor amigo. E o Dan pensou, porra, e me chamar nada. É foda, complicado. Em minha defesa, eu não joguei o Split Fiction. Então, não houve traição nessa relação. Mas você poderia jogar comigo, né? No Split Fiction. É, mas é porque eu não quis jogar o jogo, assim, tipo... Mas é por causa disso, daquela parada que eu contei no início do programa, né? Eu fiquei meio longe de videogame, assim. Uhum. Então, o Split Fiction saiu exatamente nesse espaço aí, que eu tava sem jogar nada, assim, praticamente, né? Mas ainda vamos jogar. Eu quero jogar o Split Fiction. Eu e o Marcelo Vinícius te mandando lá no grupo assim, Porra, não tem ninguém pra jogar Split Fiction. e eu calado na minha, esperando o Daniel falar alguma coisa. Minha grande amiga Tainá Garcia, esteja onde estiver, Não jogou com você. jogou com a namorada dela. Então. Correta, né? Correta. Não quero jogar também, videogame é uma mentira, só traz solidão, ruína, o negócio é literatura. É, exatamente. O
Split Fiction, ô Cardoso, a Thaís, cara, não tem uma semana que não passa que ela fala assim, já baixou o Split Fiction pra gente jogar? Já passou? Eu quero jogar. Isso aqui. Aí eu, porra. Pô, tu vai me trair com a tua namorada? Eu não acredito. Eu sou um merda, né? É isso. Porra, a Suelen, eu falei, pô, pelo amor de Deus, eu preciso jogar esse jogo, tá? Não sei o que, ninguém quer jogar comigo. Aí ela, tá bom. Aí ela jogou meia hora e aí ela nunca mais tocou no assunto. Ela não gostou do jogo? A Suelen não gosta de videogame. Ela, tipo assim, gosta de Gris ali, é um joguinho que ela gosta e tal, mas ela não é muito dos games. Ela nunca cresceu com videogame, né? Então, ela, tipo assim, jogo 3D ela tem muita dificuldade, com câmera e tal, então... Vocês não jogaram o It Takes Two, ou não? Não, eu joguei só com você. Acho que se tivesse depois rejogado com ela. Não. Entendi. Mas eu fiquei aqui fazendo um símbolo de coração enquanto tá ouvindo você contando a história, Cardoso. Tudo bem. Eu sei que você me odeia. Eu não te odeio, cara. Eu vou contar aqui uma... Eu não sei. Cara, eu acho que o Overwatch eu já contei aqui sobre o quanto o Overwatch é tóxico e quanto a minha relação com o Overwatch é ruim, mas porque, na verdade, assim, minha relação com o Overwatch ela é meio dúbia, porque eu gosto muito do jogo, apesar dele hoje estar super problemático, eu ainda acho que dos jogos que fazem o que o Overwatch propõe, ele é o que eu acho mais interessante ainda, apesar dele ser problemático. E ele tem o lado positivo que eu tenho amigos que jogam ele até hoje, assim. Dentre esses amigos, um deles é o Edson, que é um grande amigo meu. Um abraço pro Edson. Um grande abraço pro Edson. E o Edson é um amigo meu que não mora mais aqui no Rio de Janeiro, né? Então, tipo, eu vejo o Edson uma vez a cada, sei lá, X anos, assim. Muito porque, tipo, é difícil, né? A vida é foda. A gente nunca consegue marcar e eventualmente acontece alguma coisa e a gente acaba se encontrando. Mas o que manteve a nossa relação próxima, assim, de tipo, de não esfriar, foi exatamente o Overwatch, porque é um jogo que, tipo, ele joga desde o momento que o jogo lançou e eu também. Então, se um tá online ali, tipo, entrei no videogame, ele tá online, sei lá, eu ia jogar alguma coisa só pra passar o tempo, por que não chamar ele, pô, vamos jogar um Overwatch, entendeu? Então, o jogo acabou fazendo esse lado positivo dele, né? Mas o lado negativo é que nem sempre eu jogo acompanhado. Muitas vezes eu jogo sozinho. Durante muito tempo, hoje em dia é menos, mas durante muito tempo eu joguei ele sozinho. E o Overwatch, ele fazia com que eu não conseguisse consumir outras coisas. Não apenas videogame, mas qualquer outra coisa. Era assim, entre eu ligar a televisão aqui sozinho e botar uma série pra eu assistir, ou jogar Overwatch, eu ia jogar Overwatch. E era sempre com aquela desculpa de que, tipo, a partida é rapidinha, você joga aqui, 10, 15 minutinhos, acabou. Aí eu dou uma pausa, vou ali, bebo uma água, volto, jogo mais uma, não sei o que. Só que aí quando eu via, né, tipo, mano, joguei 3 horas, sabe, de partidinhas de 15 minutos, 10 minutos, dependendo da partida. Então, ele causa muito essa coisa de, tipo, me desconectar enquanto eu tô ali jogando, até porque ele é um jogo que ele exige um grau de concentração extremamente alto. Você precisa realmente estar focado pra caralho ali pra você conseguir jogar. E ele é um jogo que a derrota te frustra demais, então é muito difícil você jogar ele sem estar concentrado, sabe? Porque realmente é muito frustrante quando você não tá jogando pra valer. E é isso, então acho que foi um jogo que causou esse escapismo, vamos dizer, porque nem sempre eu tava legal e às vezes ele tava ali, eu ia pra lá e passava horas jogando, foram madrugadas jogando, assim, né? Eu tive muita insônia na minha vida, então durante períodos em que eu tava com insônias muito intensas, eu jogava muito Overwatch, assim. É a época que eu mais jogava. Então era uma coisa bem ruim, assim, né? Me fez perder muito tempo, aquilo que o Cardoso falou no início do programa, né? De, tipo, às vezes eu sinto que eu tô perdendo meu tempo. O Overwatch, durante muito tempo, eu sentia isso, sabe? Cara, eu tô perdendo meu tempo aqui, jogando essa parada. Doideira. E por outro lado, o lado positivo, como o Marcelo citou o Ocarina, eu acho que eu também já falei isso aqui, mas eu vou falar brevemente, que foi o Journey. Pô, esse é foda. Que é um jogo muito forte, né? Um jogo muito poderoso, assim. E que pra mim ele veio num momento muito difícil, assim. Eu tinha acabado de perder minha avó e foi a primeira pessoa próxima a mim que eu perdi, assim, sabe? Então, acho que a primeira experiência de você perder uma pessoa, assim, realmente próxima de você, da família e tal, pessoa que você gosta muito, você ama muito, é inesquecível, assim, é muito ruim, né? E o Journey, ele foi um jogo que, de certa forma, me trouxe uma paz, assim, no momento em que eu tava muito pra baixo, sabe? Eu era muito próximo da minha avó, assim, muito, muito próximo. E aí o Journey, ele, no final do jogo, né, que acontece tudo aquilo que acontece, me veio uma sensação de, tipo, cara, acho que no fim tá tudo bem, sabe? Tipo, ela foi pra um lugar que eu acho que ela tá melhor. Então o jogo, ele me tirou totalmente daquele sentimento ruim, assim, e enquanto eu joguei ele, eu me desconectei completamente. Então eu acho que também tem esse poder, né? A coisa do escapismo, assim. Então, sou muito grato a esse jogo e amo esse jogo muito, talvez por isso mesmo. Poderosíssimo. Até porque, se me permita a filosofada do dia, a gente não teria por que falar em perder tempo, aproveitar bem o tempo, se a gente vivesse pra sempre, né? No fim, é tentar fazer o melhor possível dentro do tempo que a gente sabe que é limitado nesse raio dessa existência. E um jogo conseguir fazer a gente repensar isso é
forte demais. Sim, e eu acho muito curioso a gente tá tendo todo esse debate sobre tempo e aproveitar melhor ele no dia que o Mujica partiu, né? Porque ele falava muito sobre isso também. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. Esse era o filósofo do tempo. Ele é mais lembrado como ex-presidente, né? Mas a contribuição dele de pensar o tempo e tempo diferente de dinheiro, que a máxima capitalista é tempo é dinheiro, e de como o tempo é muito mais valioso que qualquer coisa, pô, procurem, digita Mujica Tempo no YouTube e só acha as palestras dele, é incrível. Ele falava muito sobre essa coisa da vida ser curta, né, do tempo se esvair e que o nosso propósito aqui é tentar ser feliz, né, porque a vida passa, né, então é muito forte o Mujica, é uma lástima essa perda em tempos tão difíceis, assim, então muito triste. Mas acho que é isso, gente, acho que esse foi esse podcast sobre solidão, sobre videogame, sobre a vida, por que não, né? Tudo é um pouco sobre a vida. Tudo. Então, espero que a galera que tenha ouvido tenha curtido. Vocês curtiram o papo? Eu vou sair daqui meio perturbado da cabeça, mas eu gostei. Isso é um sinal que foi bom. Ora, pois. Sim. Legal. Acho que dá tempo da gente fazer uma pindica, né? Legal. Tá. Foda que eu não faço ideia do que indicar. Eu vou indicar FIFA. Que Porra, merda. aí é foda. Não lava a louça e joga em modo carreira. Essa é a minha indicação. Vai lá, Marcelo. Vai indicar o quê? Acabei de falar que eu não sei. Eu posso começar? É, começa aí, Dan. Tá, vai lá. Deixa eu começar enquanto o Marcelo pensa e inventa alguma coisa que ele vai fingir que jogou. Eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre tempo, sobre fazer o melhor que você pode com o tempo que você tem e sobre a finitude, pra falar sobre ele, Cardoso. Sobre Claire Obscure, não sei. Expedition 33. Exatamente. Cara, falou igual o Trump agora. Que merda. I know words, I have the best words. The best game, best country. Mas enfim, esse jogo maravilhoso que eu estou jogando agora tá sendo um momento de retomada pros videogames positivo pra mim, porque eu joguei o Oblivion. Eu poderia fazer umas duas indicações aqui do Oblivion e desse jogo, mas eu quero falar dele porque eu tô jogando agora. E ele é sobre isso, né, Cardoso? Ele é sobre a finitude. Exatamente. E sobre propósito. Sobre o quanto você saber que o tempo... Sobre você ter um checkpoint definido da sua vida, né? Tipo assim, sabe aquela coisa de... Aquela pergunta, né? Se você pudesse saber o momento que você vai morrer, você gostaria de saber? Sabe? Como você aproveitaria seu tempo se você soubesse quando vai morrer, né? Como seria a sua vida, sabe? Como seriam suas escolhas? Como você moldaria a sua trajetória sabendo que, tipo, mano, eu vou morrer daqui a 8 anos, sabe? Se você parar pra pensar, se a gente olhar pra gente, assim, cara, 8 anos passaram muito rápido, mano. Eu olho pra trás assim e falo, caralho, 8 anos era, tipo, 2017. Tava chegando Copa do Mundo. Eu tava com raiva do Tite porque ele não botava o Firmino pra jogar, sabe? Então, tipo assim, já passou. O Firmino nem tava jogando mais na Europa, tá lá na Arábia Saudita, esqueci. Agora você vai poder raiva do Ancelotti. Agora eu vou ter raiva de europeu, tá bom. É bom ter a raiva de europeu. Mas enfim, E esse jogo, né, eu tô chamando ele de Expedition 33, ou E33, porque me lembra 3, ele fala sobre isso, ele é sobre isso. Ele é um RPG de turno, mas é um RPG de turno que mescla a ação ali, ele não deixa você parado, ele não deixa você desatento. E a temática é o que mais amplifica o jogo, e que eu acho que tá pegando muitas pessoas, assim, porque ele tem uma narrativa muito interessante, personagens muito interessantes, e esse tema, essa coisa que faz amarrar tudo, é muito forte, assim, é muito legal, porque ele é um jogo que ele fala sobre uma realidade, né, em que as pessoas foram amaldiçoadas ali por uma coisa que faz com que as pessoas morram quando elas chegam numa determinada idade. Então, o jogo começa no fim da expedição 34, então as pessoas com 34 anos, elas vão morrer no momento que o relógio virar pro 33, né, que a idade virar pro 33. Então, quando as pessoas chegam no seu último ano de vida, elas partem numa expedição, daí o nome, Expedition, para tentar quebrar o ciclo, para tentar descobrir o que além daquela cidade, o que além daquele lugar onde eles vivem, que é uma Paris ali, meio steampunk, né, meio uma mistura de
Bela Época, com sei lá o que, com Dark Fantasy, se eles forem além, se eles partirem da expedição, eles descobrirem, né, eles acharem o legado das outras expedições que tiveram antes, tentar pegar essas informações, tentar quebrar esse ciclo de alguma forma, a humanidade estaria livre desse fardo, né, que é você viver até determinada idade, assim. E é muito interessante a forma como o jogo coloca isso, é muito interessante como os personagens são construídos em torno disso tudo, os dilemas e tudo mais, e a gameplay ainda é o fino, assim. Então, cara, estou amando o jogo, estou gostando muito, muito legal, muitas referências a RPGs japoneses incríveis como Persona, como Final Fantasy e tal. Então, cara, pra quem tá ouvindo aí, eu sei que o grupo lá do Up, o grupo de assinantes, né, sei que todos que estão ouvindo não estão lá, erradamente, mas a galera tá falando muito sobre esse jogo, esse é o jogo do grupo no momento, né, e tenho certeza que a galera lá tá adorando o jogo. Então, acho que você que tá ouvindo, que não tá jogando ainda, se você tiver oportunidade aí, né, se tem Game Pass, por exemplo, aí tá no Game Pass, cara, jogue, dê uma oportunidade, assim, porque é incrível. Essa é a minha indicação longa de hoje. Boa. Eu queria indicar o canal do YouTube chamado Odd Thinkering, ODD, espaço TINK ERING. É um cara que ele não fala uma palavra, você não vê qualquer cara dele, nem nada disso, mas ele faz restauração de coisas. E aí ele faz restauração de videogame, restauração de, sei lá, um martelo de 200 mil anos, tá todo enferrujado, faca de cozinha toda enferrujada, lanterna dos anos 50, PlayStation 1, Xbox, uma porrada de coisa. E cara, é simplesmente o canal mais relaxante da história da humanidade, pô. Porque ele não fala uma palavra, tipo, o cenário é todo branco, ele tá sempre de luva e é só ele restaurando as coisas, sem falar nada. Incrível. E aí eu faço muito isso, assim, o meu momento de relaxar é sentar no sofá e assistir os vídeos desse cara aí, ou assistir um vídeo de um turco lavando um tapete persa. Perfeito. Incrível. É isso. E aí, Marcelo, pensou em alguma coisa? Cara, a gente falou tanto de vida, morte e solidão, que eu vou reforçar uma indicação que eu fiz no Instagram, mas aqui eu posso elaborar um pouco melhor, que é Magnolia, um dos filmes favoritos da minha vida. Vocês dois que são cinéfilos, não sei se vocês já assistiram. Já. Mas de tempos em tempos eu reassisto ele, acho que deve fazer uns quase 20 anos, desde a primeira vez que eu vi. E é daquelas experiências que elas só melhoram cada vez que eu volto pra ela, porque eu acho que quanto mais maduro e mais vivido você vai ficando, mais forte certas coisas batem, né? Ou você entende melhor o ponto de vista de personagens que talvez quando você é mais novo você seja mais distante, ou é mais alienígena pra você. E ele pega muito em várias dessas coisas que a gente tava falando, né? Em como você lida com a solidão, o que você faz com o tempo que você tem em vida, o que você vai se orgulhar ou se arrepender quando você sentir que tá perto do fim. Cara, filmaço absurdo. Eu sei que muita gente não gosta da chuva de sapos, mas o que falta é poder de abstração. A parada é toda, pra mim, é sublime, e muitos dos diálogos desse filme, eles viraram mantras na minha vida, assim. De eu lembrar deles e dele me ajudar a redirecionar os meus esforços, ou a me reanimar, ou a entender por que eu faço as coisas que eu faço. Eu acho que Magnolia é um dos versículos da minha religião, que é o marcelismo do século XXI. Perfeito. Aí vira o Cardoso, cara, na real esse filme é uma merda. Não, eu acho ele bom. Não acho a segunda vinda de Jesus Cristo, mas eu acho ele bom. É o do Paul Thomas Anderson, esse aí, ou eu tô confundindo com outro? Esse mesmo. Não, tá. Bom filme. Preciso rever. Talvez seja um pouco isso aí que o Marcelo falou. PTA é pica. Não é o melhor dele. Acho que não é nem meu favorito dele. Mas eu acho que o PTA tá na seleta lista brancos que eu gosto. O PTA. Caralho, cara. Por que os caras são assim? É com essa que a gente se despede. Não há condições desse podcast continuar após PTA. Não, é foda. Você queria que eu falasse o quê? PTA, Paul Thomas Anderson. Não, é melhor você chamar o cara de Paul Thomas Anderson. Ou só de Paul. Ou de Paul Thomas, sei lá. Ah, muitas letras. Mas eu entendo, é cultural do paulistano arrumar siglas e apelidos pras coisas. Caralho, você abriu um portal na minha cabeça de tipo, o quanto isso é verdade e eu não tinha percebido. Tu nunca tinha reparado nisso? Não, a coisa de você encurtar os nomes, sim, né? Tipo... Oi, Dan! Isso sim. Oi, Dan! Mas... a coisa da sigla eu não tinha percebido e é um pouco mesmo. Caralho, é verdade. Pois é. Caralho, os caras montaram um podcast que é 2 letras o nome e estão metendo... Não é uma sigla, pô. Ou será que é? É. Bom, fica aí, então, essa curiosidade, esse questionamento no ar aí. E, Marcelos, boa noite pra você. Cardoso, boa noite. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, tchau! Valeu! Forte tchau. abraço, assistam a filmografia de PTA. Abraço. PTA. A gente devia ter escolhido tanto.
bem que podia ter uma competição de quem tem a perna mais torneada. Se é o Roberto Carlos, o jogador de futebol, ou se é o Zabuzeta. Eu acho que o Zabuzeta ganha. Se entrar panturrilha, se panturrilha for determinante, é o Tuba. Cara, você nunca viu a panturrilha do Zabuzeta, né? Porra, pera aí. Aliás, depois da gravação, veja se eu acho uma foto da panturrilha do Tuba. Cara, eu tirei o fone por um segundo, voltei, vocês estão falando da panturrilha do Tuba. Acabei de mandar mensagem assim, Zabuzeta, me mandou uma foto da sua panturrilha.